Graças a paz, igreja. Bom dia. Estava vendo aqui a apresentação e Deus ministrando no meu coração que nós não entendemos o quanto Ele fica feliz quando a gente apresenta uma criança, porque do mesmo jeito que quando as pessoas aceitam Jesus e nós falamos que tem uma festa no céu porque aquela pessoa aceitou Jesus, porque é uma nova vida, a criança também é assim, é uma nova possibilidade de Deus ser amado, de Deus ser aceito, mais uma possibilidade de uma criança seguir os passos dele e fazer a diferença nesse mundo. Então, por isso que é importante, né, nós trazemos as crianças e apresentar a Deus, para que eles não se desviem desse caminho. Amém? Bom, uma coisa que eu tenho aprendido nesses meses é que sobre o princípio de autoridade. O que é isso? Que eu não posso vir e pregar algo que eu não vivo. Porque palavras são importantes, mas é muito mais o exemplo de vida importante, né? É muito mais importante eu viver aquilo do que só falar. Porque hoje nós vivemos num mundo de pessoas que falam muito, mas não vivem aquilo que falam, né? Então, hoje, para falar aqui para vocês, eu escolhi uma coisa que eu tô vivendo, né? Uma coisa que eu tô vivendo nesses meses e que eu posso passar para vocês em verdade, porque eu senti cada uma dessas palavras ministradas no meu coração e eu vivi cada uma delas, né? Passei cada experiência. Então eu vou começar falando para vocês de como essa palavra foi ministrada no meu coração, né? Vou dar um pequeno testemunho rapidinho. Assim que eu cheguei na MCM, e lá, assim, como tá todo mundo indo para outra nação, é um desespero para casar, vocês não têm noção. Porque tá com medo de ir pra África solteiro, entendeu? Aí vai ficar lá anos sozinho, ou casa com africano, ou fica solteiro. Então, chega lá, é gente fazendo jejum, é gente fazendo propósito de oração, e aquelas coisas, né? E aí eu cheguei, gente, na primeira semana, o pastor chegou pra mim, um pastor que na época eu não conhecia, tinha acabado de chegar, hoje nós somos grandes amigos, e ele falou assim pra mim: eu vejo você como Esther se preparando pro casamento. Aí eu falei: meu Deus, cheguei faz uma semana, já tô nessa coisa, né, do casamento. Aí eu falei: amém, pastor, né, legal, tudo bem. Aí passou, só que foram passando os dias, e eu tava conversando com os amigos, e eu tava até comentando ontem com um grupo que eu tava contando isso, né, essa mesma história. E eu, às vezes eu tô conversando com você, mas a minha mente vaga, estou assim em outro lugar, aí depois eu volto. E eu tava nesse meu momento, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, assim: Estela, como você agiria se você fosse noiva? Aí eu lembrei de uma amiga minha, líder do meu quarto, que era noiva. Eu falei, a Priscila, eu falei: meu Deus, como que a Priscila age? Ah, ela se veste como uma noiva, porque tem roupas que o noivo dela não gosta, então ela não usa. Tem coisas que ela fala, que ela deixou de falar, porque o noivo dela não gosta daqueles assuntos. E comecei a listar tudo. Ela não anda só na companhia de homens, porque isso não convém. E comecei a falar. E uma das coisas que eu falei foi assim: ela não ora por outro homem. E aí o Espírito Santo me parou e falou assim: Estela, o que você tem que entender é que mesmo você solteira, você é noiva de Jesus. Então você tem que agir assim. E aí aquilo me deu, né, um baque. E a partir daquele dia eu entendi que todos os dias eu tinha que agir como noiva. E eu comecei a ir totalmente contra o que todo mundo ali me dizia, que eu tinha que orar por esse casamento logo, porque eu ia embora para outro país. E eu comecei a ir totalmente contra, comecei a agir como se eu já tivesse, né, e eu tenho um noivo. E comecei a agir assim. Então todos os dias eu me esforçando para agir, e todo mundo sabe a caminhada, né, do cristão, que a gente vai, e acontece uma coisa, aí você, ai meu Deus, que coisa. Aí você volta de novo e começa. E eu agindo nisso, e aí o Espírito Santo de novo veio com uma facadinha, né? Ele pegou e falou assim pra mim: você tá tentando formar em você Jesus, o caráter de Jesus. Sendo que eu, que formei Jesus lá no ventre de Maria, esse Espírito que formou Jesus, estou dentro de você. Por que você não me deixa transformar
você parecida com Jesus. Não se esforce. E eu entendi o que ele estava querendo me dizer. Ele não queria que eu me esforçasse para não mentir. Ele queria que eu tivesse um relacionamento com ele e para não entristecê-lo, eu não mentisse. É uma coisa diferente. É o mesmo objetivo, que é não mentir, mas de meios diferentes. Quando nós deixamos de pecar, ou deixamos de fazer coisas que desagradam o coração de Deus, simplesmente por amar Ele, não querer machucar o coração dele, é totalmente diferente do que você se esforçar e se bater todos os dias para não fazer aquilo que você quer fazer, mas sabe que não é certo. Quem aqui tem algum relacionamento sabe disso. Sabe que você não fazer algo por obrigação é difícil. Mas não fazer porque você sabe que aquela pessoa que você ama não gosta e você vai alegrar o coração dela é muito mais fácil. Aquilo não se torna um peso. Por isso que diz que o fardo de Jesus é leve. Porque quando a gente ama Ele, tudo se torna mais fácil. Amém? Eu estou falando rapidinho aquilo que foi ministrado no meu coração, só para vocês entenderem. E aí eu falei assim, ai meu Deus, estava fazendo tudo errado. E aí eu comecei de novo, tentando ali no relacionamento com o Espírito Santo. Até que Deus me deu uma palavra que deu, aí foi o baque, aí foi, meu Deus. E é essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Queria que vocês fechassem os olhos. Não durmam, fechem só os olhos. E eu vou contar para vocês uma história que foi ministrada no meu coração para que eu pudesse entender aquilo que ele queria me falar. Havia um homem que ele morava na Escócia, um jovem, morava na Escócia, e ele veio para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, aqui para o turismo, ele conheceu uma mulher e ele se apaixonou loucamente por ela. E os dois ficaram apaixonados e eles decidiram que iam casar. E ele era um homem muito rico, então já estava tudo certo, era só, marcar a data. Mas aquela mulher, ela adoeceu, teve uma doença muito grave. E ele, naquele desespero, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e ele deu para o tratamento dela. Mas por ele ser de outro país, ele não falava bem o português, ele não tinha bons contatos, ele não conseguiu emprego. Então ele teve que voltar para a Escócia. Mas antes de ir, ele falou assim, meu amor, eu tô indo, mas eu vou voltar. Eu vou para casa, eu vou lá para a Escócia, eu vou trabalhar, vou reunir dinheiro lá com meu pai e eu volto pra gente casar. E aí foi aquela despedida, né? Eu te amo, pra lá, pra cá. Eles combinaram que ia escrever carta um pro outro sempre. E aí ele foi. E no primeiro ano, aquela noiva, ela todos os dias, ela escrevia uma carta para ele, ela via um poema, ela lembrava dele, ela escrevia, ela via uma música, ela ficava lembrando dele, era o tempo inteiro. Aí passou um ano. Aí no segundo ano, ela já falou assim, não, já estava curada, né? Falou assim, não, eu vou começar minha faculdade, alguma coisa assim, enquanto isso que meu noivo não vem, né? E ela começou a se envolver com a faculdade, aí um dia não dava para ela escrever algo para ele, mas ela falava, não, amanhã eu escrevo. Passou 2 anos. No terceiro ano, como a vida já estava corrida, ela falou assim, não, vou separar um horário do meu dia para mim falar com ele. Aí, para mim escrever uma carta, para mim fazer alguma coisa. Tá bom. No quarto ano, já não dava para ser todos os dias, mas tinha aquele horário na semana que era para ele, que ela ia pensar nele, nos planos dele. No quinto ano, ela continuava naquilo, saindo com seus amigos, na faculdade, se preocupando com o emprego, e tinha aquele horário que era para o noivo. Um belo dia ela estava se arrumando para dormir, e a casa dela era de 2 andares, e ela mal sabia que o noivo dela estava olhando para ela lá do outro lado da janela, lá do outro lado da rua, ele olhava ela lá na janela. E ele olhou para ela e o coração dele se encheu de alegria, porque fazia 5 anos que ele juntava dinheiro para estar com ela. E ele correu para a porta, começou a bater e gritar, noiva, sou eu, meu amor, sou eu, tô aqui, chegou o dia. E naquela hora ela parou e o coração dela gelou na hora que ela ouviu a voz dele. E passou tanta coisa na mente dela, e ela assim, mas a gente nem se conhece mais direito.
Mas, nossa, nesses últimos dias eu nem escrevi nada pra ele, não falei, o que eu vou falar? Eu nem tô arrumada. Meu Deus, o que eu vou fazer? E nesse turbulhão de pensamentos, ela falou, não, pera, ele é o meu noivo, eu estou esperando ele há 5 anos e não importa como eu esteja, eu vou ver ele. E ela desceu correndo as escadas, mas na hora que ela abriu a porta, ele não estava mais lá. E ele, por saber que ela estava na casa e não abriu, isso entristeceu o coração do noivo, por saber que ela não tinha ansiado tanto a volta dele como ele tinha ansiado voltar. Podem abrir os olhos. Eu queria que vocês abrissem comigo em Cânticos. E nós vamos ver essa mesma história na Bíblia. Abre em Cânticos 5, versículo 2. Cânticos 5, versículo 2. Todo mundo achou? Cânticos diz assim: Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Aí o amado diz: Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Aí a amada respondeu: Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, e meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. E quando eu recebi essa palavra, eu fiquei assustada porque o Espírito Santo falou assim: Você é essa noiva. Aí eu assustei, como assim? Eu sou essa noiva. Eu estou me esforçando para ser a noiva que você falou para que eu fosse. E você me disse que eu sou essa noiva que não abre a porta para o noivo. E eu não descansei enquanto Deus não me explicou o que ele estava querendo dizer para mim com aquilo. E eu comecei a ler, aí eu fui ler todo o livro, porque eu entendi que um livro ele não tem como você estudar uma parte de um texto só, você tem que ler todo o contexto, o que a pessoa que escreveu esse livro estava querendo te passar, o que o Espírito Santo está querendo te passar. E se você voltar, você vai ver várias declarações de amor, como a noiva falando, como você é belo, meu amado, como é cantador, e ela esperando ele voltar. E eu não entendi, como assim uma noiva tão apaixonada de cantares, de cânticos, não abriu a porta para o noivo? Ela era uma noiva totalmente apaixonada, mas ela não abriu a porta. E aí o Espírito Santo falou assim: Você está acostumada a amar a Deus de longe. Aí eu fiquei pensando, o que isso significa, Deus? E aí ele disse: Você faz planos como se eu não pudesse voltar no próximo segundo. Você vive o seu dia como se eu não pudesse voltar agora. E aí eu volto e você não está pronta. Ou senão eu volto e você está na religiosidade de tirar para mim um tempinho só do seu dia e fazer aquilo por obrigação. Você quer que eu te encontre assim? Aí isso doeu meu coração tanto, doeu muito meu coração. Doeu meu coração saber que, como aquele noivo daquela história, o quanto feriu o coração dele saber que a noiva não ansiava tanto por ele quanto ele ansiava por nós. Quanto ele ansiava por ela. O quanto ela se envolveu com outras coisas, o quanto ela se envolveu com coisas desse mundo que são importantes, mas não são mais importantes do que ele. E todo aquele período
de espera que ele teve e de trabalho que ele teve para chegar e encontrar ela, o sacrifício que ele teve de entregar tudo o que ele tinha no início, e por isso eles tiveram que se afastar, tudo isso se perdeu. E é duro ouvir o Espírito Santo dizer isso para você, muito duro. E então, desde aquele dia, e eu não sou assim de estar orando e chorar por dentro, eu tô ali com Deus, né? Mas eu não sou aquelas pessoas que quebram e fica chorando. Só que nessa semana eu acabei, assim. Eu fiquei destruída, chorei litros, horrores. E fiquei muito mal e falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? De novo, o Espírito Santo me confrontando. E aí eu fiquei assim, num desespero mesmo. Como assim? Se o Espírito Santo falou isso pra mim, quer dizer que nesse período, pensa o quanto eu entristeci o coração de Deus. E foi aí que eu comecei a todos os dias. Eu comecei então a buscar a essência daquilo que ele trouxe pra mim. O que Jesus deixou pra nós quando ele foi, né? Quando ele foi pro céu? O que ele deixou? Ele deixou o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar a amizade dele. O Espírito Santo, ele é um presente para você. É um presente. E ignorar esse presente também entristece o coração de Deus. Então todos os dias eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo. Comecei a buscar a presença do Espírito Santo. Não sabia muitas vezes como fazer isso. Mas como eu sempre ouvi que o Espírito Santo era uma pessoa, então eu conversava com ele como uma pessoa. E teve pessoas até que me taxaram de, né, doida. Porque eu tava andando e falando, não, porque hoje meu dia foi assim. E aconteceu isso, e aquela pessoa me irritou. E ia falando assim, com nada, entendeu? Mas eu sabia que o Espírito Santo tava me ouvindo. E comecei a conquistar isso em Deus. Comecei a caminhar e conquistar isso em Deus. Em Cânticos, quando ele diz, ele chama a noiva, ele fala assim, minha mulher ideal. Ele chama a noiva de minha mulher ideal. Apesar de ela não ser ideal naquele momento, mas ele chama ela de minha mulher ideal. Então, eu procurei a mulher ideal, lá em Provérbios 31. Que em Provérbios 31 diz sobre a mulher virtuosa, aquela que é ideal. E eu comecei a ler, e Deus ele começou a me confrontar. Em cada versículo ele começou a me confrontar. E o que eu entendi, porque eu sempre achei que esse capítulo de Provérbios era só para as mulheres, eu achei, né? Mas uma coisa que eu aprendi no seminário é que a Bíblia, ela aponta para Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro ela aponta para Jesus. Então todo o símbolo de mulher, ela tá apontando para quem? Para a noiva. Se a Bíblia aponta para Jesus, tudo que diz relacionado à mulher está apontando para a noiva. É como se estivesse dando um exemplo, para a gente seguir. E em Provérbios 31, versículo 10, ele diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Aí Deus já me confrontou, Estela, a noiva ela tem sido valiosa diante dos meus olhos? Ou ela tem se perdido? Quando tem um casamento, eu até assisti um filme que tem isso, eu acho muito legal. Que no casamento eu gosto de olhar pro noivo, porque o noivo fica babando na noiva entrar. Só que geralmente todo mundo olha pra noiva. E o que você olha na noiva? O adorno dela, você olha o que ela tá usando, os adereços, você olha a roupa dela. Você vê, ela se arrumou para aquele dia. Ela tá ali, ela se tornou preciosa para aquele dia. Ela se arrumou, foi um período, foi um dinheiro que ela investiu, foi um tempo, foi uma busca, uma escolha. E é isso trazendo para a nossa vida e para esse versículo que nós temos que fazer. Nós temos que nos tornar como rubis diante dos olhos de Deus. Ele tem que olhar para nós e falar, olha minha filha, meu filho, como ele é precioso para mim. Quantas vezes ele abriu mão daquilo que ele queria por mim, por amor a mim. Olha meu filho, ele podia estar na casa dele descansando, mas ele está lá, ali pregando para aquele morador de rua. Meu Deus, olha como é valioso esse filho para mim. Olha aquele casal
Ele podia estar ali se divertindo, mas não. Ele está aqui ajudando a fazer a decoração do Focando a Visão. Meu Deus, como é valioso para mim esse casal. Ou se não, olha aquele pessoal, olha aqueles meus filhos. Eles podiam estar investindo dinheiro em outras coisas, mas eles estão mandando dinheiro para os meus filhos lá da Coreia do Norte. Tem atitudes que muitas vezes elas são pequenas aos nossos olhos, mas que nos torna preciosos aos olhos de Deus. Não esquecendo que essas atitudes nós temos que ter essas atitudes por amor. Não por obrigação ou querendo mostrar algo. Não só para alguém, para as pessoas, mas para Deus, mas por amor. Ser levado por amor. Então nós é que temos que nos tornar preciosos diante dos olhos de Deus. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Eu já me peguei às vezes reclamando, por exemplo, lá no seminário. Deus, eu queria um sabonete melhor. Meu Deus do céu, tem que usar esse sabonete. Coisas pequenas que às vezes a gente, aqui com a minha família, às vezes eu não sentia falta, mas lá eu sinto. Aí eu chegar e reclamar diante de Deus. E aí Deus vinha com essa palavra. Aqui não falta coisa nenhuma para a noiva, para a esposa. Primeiramente porque o marido tem confiança nela. Vamos ler de novo? Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa nenhuma, coisa alguma. Aí o Espírito Santo falou, Estela, eu posso confiar em você? Eu posso confiar que se eu te der uma palavra, você vai parar o que você está fazendo para ir lá fazer o que eu te falei? Eu posso confiar que se eu te acordar no meio da noite para orar, você vai orar mesmo? Você não vai virar e vai voltar a dormir? Eu posso confiar que se eu pedir para você ir falar uma palavra para aquela pessoa que você não gosta, para aquela pessoa que você não vai com a cara, você vai deixar o orgulho de lado e vai lá falar? Eu posso confiar que você vai ler a Bíblia, você vai amar a Bíblia, vai viver ela? E aí, antes de eu ir reclamar para Deus que eu não tinha algo, eu comecei a me avaliar a partir desse versículo. Será que Deus tem pedido confiar em mim, nas minhas atitudes, naquilo que Ele tem pedido para mim? E aí, isso me ajudou até a parar de murmurar. Porque muitas vezes, quando eu ia reclamar de algo que eu não tinha o que eu queria, e não tinha, eu percebia enquanto eu tinha sido falha. Aquele versículo que diz assim, que é mais fácil você olhar o cisco no olho do seu irmão do que a trave que está no seu olho. Ou seja, é mais fácil você ver o erro no seu irmão do que o erro em você. Eu também acabo colocando isso assim para Deus, sabe? É mais fácil eu encontrar um monte de coisa que eu acho que Deus não está suprindo na minha vida do que eu olhar para mim e ver quantas vezes Ele bateu na minha porta e não abri. Quantas vezes Ele precisou que eu desse uma palavra para alguém, mas Ele teve que usar outras pessoas porque eu não me dispus a ir. Aquele famoso assim, Deus, eis-me aqui, envia a Débora, entendeu? E isso começou a confrontar o meu coração como noiva. Eu entendendo que eu tinha que viver como noiva de Jesus. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Esse é difícil, porque por mais que você se esforce, a nossa carne, ela é má. Então tem coisas no seu coração, tem sentimentos no seu coração, que muitas vezes esses sentimentos eles te afastam de Deus, te afastam daquilo que você tem que ser como noiva. Sentimentos, por exemplo, de coisas que, desde grandes, por exemplo, assim, inveja, orgulho, mas também sentimentos de amargura, tristeza excessiva, coisas que me afastam de Deus. Porque a tristeza, ela não vem de Deus. A tristeza, ela não vem do Pai, porque o Pai, uma coisa eu garanto, Ele te fez para ser feliz. Ele te fez para ser a noiva ideal para Jesus.
Ele te fez para ser aquele que vai desfrutar dos dias aqui na terra do melhor jeito possível. Nós somos filhos do Rei. Então o que Ele tem para nós é o melhor. Mas que muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos com o que nós temos e deixamos de ver que nós estamos deixando Deus insatisfeitos com as nossas atitudes. Muitas vezes nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não somos recíprocos ao que Ele está fazendo para nós. Ou nós só somos recíprocos quando Ele nos abençoa. Eu tinha essa mania de estar triste, aí eu ia nos pés de Deus: Jesus, estou aqui na sua presença. Eu te amo incondicionalmente. Aí eu estava bem, aí eu fazia aquela oração: Deus, abençoe esse alimento. Era assim. E nos dias que eu estava bem, eu orava. Mas eu orava por coisas assim, alimento, de manhã, à noite, antes de dormir. E nos dias que eu estava mal, era um quebrantamento que eu passava o dia inteiro em Deus. Hipocrisia, né? Que eu vivia. E isso é a maldade. A maldade de eu me aproximar de Deus só quando eu preciso. E rejeitá-lo quando eu não preciso. Porque por mais que no nosso coração é difícil de aceitar, quando nós não queremos estar na presença dele e vamos fazer outra coisa sem ser estar aos pés dele, isso é rejeitá-lo. É rejeitar o noivo, é não abrir a porta quando ele bate. Bom, e aí aqui mais pra frente vai falando várias coisas que a noiva faz. Várias coisas. Aqui diz, por exemplo, no versículo 17, 18 e 19, que ela trabalha. Então, ela não é preguiçosa. Ela está ali para servir na obra mesmo de Deus. Ela está ali para servir na casa do Senhor. Ela está ali mesmo às vezes cansada, acreditando no descanso de Deus. Ela vem e ela serve ali na casa do Senhor. Isso não só aqui na igreja, mas também em casa. É aquela pessoa que ela não tem preguiça para sair trabalhar e trazer dinheiro para casa, para a família, para a esposa, para o esposo, para os filhos. Não tem problema em brincar com os filhos, ou dar atenção para o marido, ou dar atenção para a esposa. Então, esse capítulo, ele diz não só do como você deve agir diante de Deus, mas como você deve agir diante da sua família. Porque hoje nós vemos que uma das armas que Satanás tem usado é atingir a família. Porque, geralmente, quando nós não temos um bom relacionamento com o nosso pai, por exemplo, vou dar um exemplo, é difícil você ver Deus como pai. Porque a sua imagem de pai está deturpada dentro do seu coração. Muitas vezes por rejeição, muitas vezes porque ele não deu a atenção necessária, muitas vezes porque você não foi suprido em financeiro, mas em amor, várias atitudes, e aí você não consegue ver Deus como pai, porque você teve que ser dependente desde pequeno, você teve que se virar, se proteger desde pequeno, e agora para confiar na proteção de Deus, na proteção do pai, é mais difícil. Então, o que Satanás faz? Ele quer destruir a família, o referencial de Deus aqui na terra. Porque foi Deus que criou a família. Esse é o plano. Eu li um livro que ele diz assim que... Por que Satanás ele investe na família? Porque a família é o berço para aquela criança, para aquele filho crescer nos caminhos do Senhor e ser um futuro avivalista. O que é avivalista? É aquele que vai mudar a nação. Então nós somos o berço de algo que pode vir, que vai transformar gerações, transformar o mundo. E ele vem e deturpa isso para que cresçam crianças que sofreram, crianças que foram maltratadas, crianças que moram na rua, que não têm um pai, não têm uma mãe, que não têm o que se alimentar, não têm o que comer. E isso ele acaba minando, ele acaba atrapalhando as gerações que estão por vir. Gerações que eram para estar totalmente quebrantadas aos pés do Senhor. Essa geração, ela não está assim. Por quê? Porque um dia, crianças, pessoas, pais, irmãos, eles sofreram e hoje eles não conseguem se aproximar de Deus.
não entendendo como Deus permitiu que isso acontecesse na vida deles. Essa é uma arma que nós não enxergamos, mas que Satanás tem usado muito para atingir essa geração e automaticamente atingir as próximas gerações. E Deus ele começou a ministrar várias coisas no meu coração, várias coisas. Aqui no versículo 23 do capítulo 31 diz assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. E aí eu pensei, será que Jesus ele é respeitado quando as pessoas olham para mim? E nesse versículo eu fiquei feliz, porque eu lembrei que quando eu estudava, acontecia situações, por exemplo, assim, dos meus amigos eles estarem falando alguma besteira e eu chegar perto e eles pararem. Porque eles sabiam que eu não gostava, que isso não fazia parte de mim, e eles me respeitavam. E, consequentemente, eles respeitavam quem? Jesus. Porque eu estava dando um bom exemplo ali do que é ser cristão nessa área. Apesar de errar em outras, mas nessa área. E isso me trouxe felicidade. E me fez ser mais rigorosa nisso. Então, tudo aquilo, todas aquelas atitudes que eu vi que podiam trazer escândalo, podia desrespeitar o nome de Jesus e passar esse desrespeito para outras pessoas não vissem isso como uma atitude de um cristão, uma atitude de uma pessoa que realmente encontrou Jesus, eu comecei a tirar isso da minha vida por respeito a Ele, por amor a Ele. Da mesma forma, por exemplo, como Ele é meu noivo, as pessoas que são casadas ou já tiveram um relacionamento podem entender. Muitas vezes você não usa uma roupa, você não fala de uma forma por respeito à pessoa que você é casado, à pessoa do seu relacionamento, por respeito e amor. E isso também deve ser trazido para Jesus. Nós também temos que agir assim diante de Jesus, por amor. Deixar de fazer coisas que podem para a gente ser importante, assim, no nosso ponto de vista, no nosso olhar, mas que é muito mais importante o respeito a Ele. O respeito àquele que deu a vida por nós na cruz. E aqui no 24 ele vai dizer do jeito que ela se veste. E na Bíblia, quando se diz da maneira de vestir, em relação à noiva, nós estamos falando de santidade. Nós estamos falando de pureza. A noiva, quando ela vai entrar, geralmente, hoje em dia já está mais liberal, mas geralmente as noivas elas se vestiam de branco, simbolizando o quê? A pureza. Então, geralmente na Bíblia, quando se diz da roupa, da vestimenta, de linho, quando diz linho fino, está falando daquela melhor roupa. Quando se diz de roupa, por exemplo, lá em Apocalipse nós vamos ver, da vestimenta da noiva, ele está falando da santidade. E muitas vezes a gente não entende como nós machucamos o Espírito Santo. Ele é uma pessoa totalmente santa, é santo, não tem como. E aquilo que é santo não se mistura com o pecado. E muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas onde a gente diz, onde está Deus nessa situação? Onde está? Por que Deus não vem aqui e transforma isso? Sendo que nós não percebemos que o nosso pecado nos afastou dele. E é como se ele tentasse se aproximar de nós, tentasse resolver aquela situação. A gente brinca lá na MCM que é assim, parece que às vezes a gente se vê com uma linha toda, sabe? Toda embramada. E aí, só que a gente sabe que Deus ele pode fazer assim, ó. E só no toque dele, tudo aquilo, toda aquela bagunça se transforma em algo agora tão mais fácil. E a gente fala, Jesus, por favor, chega na minha vida agora, nessa situação que eu preciso de você. Mas às vezes a gente não entende que é nós que estamos afastando Ele. Com as nossas atitudes, com o nosso desleixo, com o nosso assim, isso não tem importância. Não vai fazer, isso aqui nem é tão importante assim. Deus não vai se importar com isso tão pequeno. Sendo que Deus diz que nós temos que ser fiel no pouco. Então, são nas pequenas coisas que nós negligenciamos que
é que nós afastamos Deus. E ainda temos a cara de pau, vamos dizer assim, de dizer: Deus, onde está você nessa situação? Onde está você? E a mulher virtuosa, a noiva de Cristo, nós, a igreja, ela tem que caminhar em santidade. Por quê? Porque não caminhar em santidade é a mesma coisa que, vamos dizer assim, um casamento à distância. Existe isso, casamento à distância? Você morar aqui, o seu noivo morar em outro estado, outro país, e a noiva ter as necessidades dela, precisar ali do auxílio do noivo, mas não ter ele perto. É assim que muitas vezes nós estamos vivendo. Nós precisamos dele, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do conforto, do abraço dele, nós precisamos que ele nos ajude em certas situações, mas nós nos afastamos dele. E muitas vezes a ansiedade para essa união acontecer novamente é mais a parte dele do que da nossa. Igual aconteceu aqui na história da noiva. A vontade desse encontro era mais da parte dele do que da parte da noiva. Mas a parte mais linda para mim é o versículo 25, que diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. O que é sorrir diante do futuro? Sorrir diante do futuro é assim: amanhã eu tenho aquela conta para pagar e eu não tenho dinheiro. Mas o meu noivo é o rei dessa terra, então. Aí você sorri por uma situação que aos seus olhos é impossível. Mas como você tem um noivo que cuida de você, você consegue sorrir. Você consegue encarar. Você tira forças nesse amor, nessa união entre você e Jesus, entre você e o Espírito Santo. Quantas vezes a gente se depara assim diante de uma situação que a gente não consegue sorrir, que a gente não consegue ver o lado bom nisso? Uma coisa que eu lembrei muito nesse versículo foi uma coisa que meu pai sempre me falou quando eu era pequena. Tem um livro que ele chama Poliana. E desde pequena ele me ensinou a viver esse livro, porque nesse livro tinha uma menininha, ela brincava o jogo do contente. O que é o jogo do contente? É assim, ela era filha de missionários, e missionários não têm muito dinheiro, né? Então eles ficavam esperando as doações da igreja para coisas que eles precisavam, como roupa, né? Coisas de higiene pessoal. E essa menininha, ela orou pedindo uma boneca. E ela tinha fé que ele ia receber aquela boneca. Só que quando ela abriu o baú, tinha um par de muletas. E aí ela o olho dela encheu de lágrimas para ela chorar. E ela olhou assim pro pai e falou assim: pai, por que Deus me deu uma muleta? Eu pedi tanto uma boneca, será que eu magoei Deus? E ele não me deu uma muleta? Ele não me deu uma boneca, ele me deu uma muleta? E aí o pai disse assim: filha, a gente tem que aprender o jogo do contente. E ela: o que é esse jogo do contente? E ele falou assim: nós temos que ver algo bom em tudo, porque Deus, ele não permite que nada aconteça que não for para o nosso crescimento. Isso ele falando em outras palavras no livro. E ele disse assim: você tem que ficar feliz, filha, com essas muletas. Ela: pai, mas como eu posso ficar feliz com essas muletas? Ele disse assim: você tem que ficar feliz porque você não precisa delas. E aí, vendo para esse versículo, é verdade. Muitas vezes nós olhamos para o tamanho do problema e esquecemos do tamanho de Deus. Eu não sei o Deus de vocês, mas o meu Deus não é um Deus que perde o controle de alguma situação. O meu Deus não perde o controle. Então, eu tenho aprendido em todas as situações, por mais que difíceis, por mais que eu não consiga entender, eu tenho tentado ver o que Deus quer que eu aprenda com cada situação. Por mais que doa, eu estou tentando aprender isso. Eu estou tentando ver em cada situação, às vezes alguma coisa que eu sinto falta de alguma coisa, ou situação de relacionamento com amizade, com Deus, dificuldades em geral, eu estou tentando ver o que Deus quer que eu aprenda com aquilo. E muitas vezes isso não é fácil.
Porque aquela menininha, ela não teve a boneca dela, né? Como eu, por exemplo, quando eu fui buscar por que eu não estava assim bem em Deus, ele me confrontou. Então, muitas vezes, esse jogo do contente, ele vai te mostrar coisas que estão erradas em você, mas são coisas que para o seu crescimento, para o nosso crescimento em Deus e a aproximação com Ele. E essa palavra, ela foi muito importante para mim crescer em Deus, mas ela me confrontou demais, porque quem ama a Jesus de verdade, quem ama o Espírito Santo de verdade, sabe o quanto é difícil machucar o coração dele. Eu quero que vocês lembrem aqui de uma situação em que vocês foram muito prejudicados. Pensa numa situação que você foi muito prejudicado. Muito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma situação que você ajudou alguém financeiramente. A pessoa estava passando por uma dificuldade, você ajudou ele ali com dinheiro. E depois, quando você precisou, aquela pessoa virou as costas para você. Não quis mais. Ou um amigo que você foi fiel a vida inteira te traiu. Ou várias situações. Pensa numa situação em que você foi injustiçado, que você foi traído. Pensa na situação. Pensa na dor que você sentiu. Pensa nessa dor. Jesus, ele tem tudo. Mas ele não era limitado a esse corpo. Ele não precisava sentir dor. Ele não sentia dor. Ele não sentia esses sentimentos muitas vezes aflorados que nós sentimos. E ele se limitou a isso. Ele se limitou a ser que nem nós. Para se aproximar de nós. Se você for ver lá em Gênesis, você vai ver que Deus caminhava no jardim. E você vai ver que o homem, quando ele pecou, ele ouviu os passos de Deus. O que isso significa? Se você se atentar, você vai pensar, Deus, um Deus grande sem forma. Porque a gente imagina Deus como um homem velhinho, barbudo. Eu imaginava. Só que Deus, ele não tem forma. Ele não tem forma. Ele é Deus, ele é tudo. Ele se limitou a caminhar no jardim. Deus caminha, gente? Não. Mas ele se limitou a caminhar no jardim para ter um relacionamento com o homem. Ele se limitou a uma forma, a ter uma forma. Um Deus que não tem forma, ele se limitou a ter uma forma para caminhar com o homem. E o homem o rejeitou. Aí, novamente, Deus se limita a uma forma, como Jesus. Eu vi num livro que explica isso. Ele diz assim, é como um passarinho que pode voar, decidisse agora só caminhar. Mas ele pode levantar voo a qualquer hora. Só que ele decide só caminhar. Foi isso que Jesus fez. Ele tinha um poder, ele tinha tudo, ele tem tudo. Mas ele se limitou a andar de novo nessa terra, com aflições, com tentações, com traições, porque Jesus foi o homem mais rejeitado, mais humilhado. Ele se limitou só para ter um relacionamento com a gente, só para que a gente pudesse ouvir os passos dele, só para que a gente pudesse tocar, para que ele fosse palpável. E nós o rejeitamos. Aquelas pessoas que ele alimentou na multiplicação dos pães e dos peixes, aquelas pessoas crucificaram Jesus. E aí agora isso se repete de novo. De novo, Deus tem todo um plano para se reaproximar de nós. De novo, todo um plano para se reaproximar de cada um. E mesmo que muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, somos ingratos muitas vezes. Muitas vezes nós atingindo o coração dele, ele continua e permanece nesse plano. Ele mandou o Espírito Santo e nós muitas vezes o rejeitamos. A história se repete de novo. E mesmo assim, o noivo não desiste de nós. É como se ele batesse na nossa porta e nós não abríssemos. E ele saísse triste. Chorando, o coração dele sofrendo. Mas dá um tempo ele fala, não, deixa eu lá ver se é minha noiva. Ela me quer de novo.
bate na porta. Ela não abre. Aí ele sai triste de novo. Mas aí ele tem fé. Não, ela vai me buscar, ela me espera. Bate na porta de novo. E ela não abre. Mas o mais importante que a gente entenda é que um dia ele vai bater na porta. E não vai ter outro jeito. Porque na Bíblia diz que um dia ele vai voltar. De novo, se limitando ao quê? A uma forma. Mas aqueles que estiverem prontos, só eles vão ter um relacionamento com Deus. Só eles vão ter um relacionamento com Jesus. E essas chances, porque a Bíblia é um livro de amor cheio de chance. Cada profeta é uma chance que Deus está dando para o homem. Cada profecia é uma chance que Deus está dando para o homem. Cada direção, cada história, cada parábola é uma chance que Deus está dando para o homem encontrar ele de novo. É uma chance. Só que um dia essas chances vão acabar. E o noivo vai voltar. Eu não vejo essa hora. Não vejo a hora dele voltar. E ele vai voltar. E aqueles que não se atentaram a cada uma das chances que ele deu de encontrar o homem, de reconciliação com o homem, essas chances vão todas se perder. Deus, eu penso assim, que nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fizemos, pelos nossos pecados, por aquilo que a gente fez. Só que Deus é um Deus misericordioso, né? Ele vê o nosso coração. Muitas vezes eu erro e depois ai meu Deus, eu fiz aquilo. Mas eu sei que Deus conhece meu coração, que eu não queria errar ali. Mas também nós vamos ser cobrados por aquilo que nós não fizemos. Aquele momento que Deus deu uma oportunidade para você estar em oração e você não esteve, Ele vai cobrar. Aquela pessoa que passou pela sua vida sofrendo, e precisava de uma palavra. Às vezes não precisava nem de uma palavra, precisava só de um abraço, de um amigo. E nós não fizemos isso, vai ser cobrado. Aquela pessoa que a gente sabe, aquele irmão da igreja que a gente sabe que está passando dificuldade em casa, que não tem muitas vezes o que comer, e nós não ajudamos, isso vai ser cobrado. Porque a verdadeira noiva é aquela que ama o noivo e por amor a ele alcança aquilo que ele mais quer alcançar, que são as pessoas, que são as almas. Aqui na igreja nós temos lutado, né, por almas. A gente diz até na visão responsiva, um nome mais lindo do universo, que nossa paixão, qual que é. E tudo isso a gente não pode deixar, não pode esquecer que tudo isso é porque para que um plano maior de Deus, para que tudo aquilo que ele fez na Bíblia, para que tudo aquilo, todas as tentativas dele de se aproximar do homem, tudo aquilo não se perca, mas que ele venha ver aquele plano real, aquilo concreto, realmente pessoas que amam a ele, pessoas que estão com fome sendo alimentadas, pessoas que precisam de uma palavra, ouvindo a palavra dele, pessoas que precisam de um abraço sendo abraçada, pessoas que precisam de um amor, pessoas que precisam de um acompanhamento, pessoas que precisam muitas vezes que você perdoe, mesmo que ele errou 5 vezes com você na mesma coisa, mas ele precisa do seu perdão. Então, essa foi aos poucos, não é uma palavra que veio e pá, me mudou assim. Diariamente, eu tenho que lembrar disso que Deus falou no meu coração. E nós, a noiva, a gente tá assim. Todo mundo aqui eu acho que já se apaixonou, né? Pelo amor de Deus, todo mundo já se apaixonou. E aquele sentimento, aquela paixão que muitas vezes nós já sentimos, aquela vontade de estar perto, aquela vontade de estar o tempo inteiro, sabe? Tudo que você vê lembra a pessoa. Essa mesma paixão nós temos que ter por quem? Por Jesus. Essa mesma paixão. Para que quando ele abra a porta, para que quando ele venha bater na nossa porta ali como em Cânticos, nós não sejamos como aquela noiva. Nós abrimos a porta. Nós abraçamos aquele noivo. Aqui em Cânticos, ele diz que o noivo, ele estava esperando do lado de fora da casa e era noite.
E o cabelo dele estava molhado de orvalho. E ele estava ali esperando do lado de fora. E nessa passagem ele está ali em situações ruins, mas ele está ali fiel, esperando a noiva. E que nós estejamos fiéis, esperando a volta de Jesus. Que cada atitude nossa, que cada passo que nós damos, que cada palavra que saia da nossa boca seja lembrando que nós somos noiva dele. Que mesmo a gente que é solteiro, que a gente não se esqueça que nós somos noivas. Nós somos noivas dele. E nós temos que nos comportar de uma forma digna como noiva, assim como a mulher é digna, assim como a noiva é digna. E que os casados também sejam assim, com suas famílias. Que sejam dignos ali, sejam um exemplo de noiva. Um exemplo de amor entre a noiva e Jesus. Um exemplo de paixão com o noivo. Um exemplo de respeito. Um exemplo de entrega total. E que a cada dia nós venhamos lembrar desse sacrifício. E fazer valer a pena esse sacrifício. Que Jesus, ele venha olhar para cada um de nós e venha ver que valeu a pena. Ele venha olhar para mim e falar assim, olha, eu morri na cruz, eu me limitei a ser um homem. Eu deixei tudo para ser um homem, me limitei. Só que hoje eu tenho um relacionamento com a Estela, hoje eu tenho um relacionamento com o Marcos, hoje eu tenho um relacionamento com aquele meu filho, com aquela minha filha, hoje eu tenho um relacionamento com ele. Então valeu a pena. Que ele possa olhar para nós e falar assim, eu vou entregar uma missão na mão daquela pessoa. Não precisa ser uma missão grande, mas uma missão ali de falar, de dar uma palavra de amor, um abraço. Eu vou confiar essa missão naquela pessoa porque eu confio nela. Porque eu sei que eu posso contar. Porque o nosso relacionamento não é só fidelidade de mim para com ele, mas dele comigo. Que Deus venha olhar para nós e venha ver uma noiva fiel. Uma noiva que está disposta muitas vezes a deixar o que nós consideramos conforto por amor e por respeito àquele desconforto que ele viveu ali na cruz. Desconforto é uma palavra muito chula para aquilo que ele viveu. Mas que a gente venha ser digno a cada dia. Que a gente venha cada dia lembrar daquilo que ele fez. E nos apaixonarmos. Tem uma frase que diz assim que o que é o amor? O amor é você se reapaixonar pela mesma pessoa todos os dias. É a decisão de você se reapaixonar pela mesma pessoa todos os dias. E muitas vezes hoje o casamento, a gente vê fora os casamentos acabando, porque eles não, o casal, ele não faz essa decisão de se reapaixonar pela mesma pessoa todos os dias. Então, quando aquela paixão, que isso já foi até comprovado por cientistas, a paixão passa. Quando essa paixão passa, a pessoa faz o que? Não amo mais, não quero mais, e divorcia, separa. E ali destrói, muitas vezes, algo ali, um plano de Deus ali. O que a pessoa muitas vezes não entende é que nesse momento que a paixão esfria, tem que vir a decisão. Eu decidi amar essa pessoa até o fim, então eu vou me reapaixonar por ela. Como assim? Eu vou fazer coisas que agradam o coração dela. Eu vou entregar flores, eu vou falar que eu amo. Eu vou reacender essa paixão no meu coração. E é dessa forma que tem que acontecer com Jesus. É dessa forma que tem que acontecer com Jesus. Quando muitas vezes nós sentimos esse amor, esse primeiro amor, essa paixão esfriar, cabe a nós aquecer. Cabe a nós acender essa paixão em nós de novo. Cabe a nós, mesmo não querendo, muitas vezes, com preguiça, ir para a presença dele e falar que ama. Cabe a nós, antes de dormir, nos imaginarmos com ele. Cabe a nós irmos e falar do amor dele para as outras pessoas. E assim despertar em nós mesmos aquele amor que muitas vezes se perdeu. Uma coisa eu disse para Jesus e eu vou continuar dizendo. Que o meu amor por ele é incondicional. E que por mais que ele decida agora não falar comigo, eu não vou falar mais com você. Para mim, já foi mais do que suficiente o que ele fez para mim naquela cruz.
Já foi mais do que suficiente. Eu não preciso que Ele fique a cada momento suprindo cada necessidade, porque tem coisas nossas que são supérfluas. Não são totalmente necessárias. Então eu não preciso que Ele fique suprindo toda hora a minha expectativa, suprindo toda hora aquilo que eu acho que Ele tem que fazer, falando toda hora, tocando toda hora. Eu falei assim: Jesus, aquilo que você fez na cruz para mim foi o suficiente. E agora eu quero cada vez mais demonstrar o meu amor. Um amor que eu nunca vou conseguir compensar. Porque nunca vou conseguir superar aquele sacrifício que Ele fez por mim. Nunca, não importa o que eu faça, eu nunca vou conseguir chegar aos pés do que Ele fez. Mas eu não preciso de mais nada. E eu sei que mesmo dizendo essas palavras, Ele vai suprir as minhas necessidades. Mas eu insisto em dizer que eu não preciso de mais nada. Ele é o suficiente. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. E apesar de parecer difícil no início, como tudo às vezes é difícil no início, você mudar o hábito, você mudar o jeito de pensar. Eu convido cada um aqui a realmente ser como a noiva que anseia por Jesus. Que quer Ele a cada momento. Que a cada momento tenta ver situações, o que Deus quer falar com aquilo, que a cada momento. E que mesmo nas situações difíceis que você não consegue ver Deus, pensar e dizer: Deus, eu sei que você está aqui. E sofrer no seu nome para mim é uma honra. Porque você sofreu por mim. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de você. Então, quando eu fui confrontada nessa palavra, eu procurei não ter mais um amor hipócrita, um amor que eram só palavras, mas eu comecei a querer viver isso. E por mais que eu caia um monte de vezes, porque a gente vai cair um monte de vezes, eu me levanto porque eu sei que cada levantar meu é uma prova de amor. Porque há tantos por aí desistem dele, desistem de Deus, desistem de Jesus apesar de tudo que Ele fez. E eu entendo que cada levantar meu é uma prova de amor. Então eu me levanto por mais que doa. E depois Ele sempre vem com refrigério, porque o choro, ele dura só uma noite. O choro, ele dura uma noite. E a alegria vem quando? Ele vem pela manhã. Quem é a alegria? Jesus é a alegria. Então, por mais que você chore, por mais que você não sinta, Ele, pela manhã, aquela tempestade vai passar. Atrás daquelas nuvens tem um sol. Atrás daquela tempestade tem o sol. E aquela tempestade vai passar. E a alegria, que é Jesus, vai chegar, vai tocar. Não sintam medo de sofrer por Jesus, muitas vezes. Ele sofreu por nós primeiro. Não façam por obrigação, amem a Ele. E façam isso para não machucar o coração dele. Amém? Bom, eu quis passar para vocês que Deus tem ministrado no meu coração. E eu tenho certeza e eu quero que Ele continue ministrando isso pro resto da minha vida. Porque eu jamais quero perder esse amor. E eu convido vocês a se reapaixonar por Jesus todos os dias, como eu tenho me reapaixonado por Ele todos os dias. E que nós sejamos uma noiva que vai abrir a porta e vai abraçá-lo e não vai mais soltar dos braços dele. Amém? Recebam um abraço de Jesus.